Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, terça-feira, dia 11 de julho, eu tenho a alegria e o privilégio de estar com você por alguns minutos para juntos meditarmos a palavra de Deus, tão importante para a nossa vida. Hoje celebramos a festa de São Bento. Ele foi um abade e pai dos monges. Nossas orações e nossos pensamentos se dirigem ao nosso mosteiro do Bom Pastor, em Coroatá, onde existe há vários anos, mais de uma década, esses monges, seguindo o exemplo de São Bento, eles rezam e trabalham. São Bento, ele procurou na sua vida fazer uma regra, umas orientações, conciliando oração e trabalho, simplicidade e prudência, obediência e liberdade. E essas regras, até hoje, elas iluminam a vida tanto dos monges masculinos, femininos. Temos também um mosteiro de monjas beneditinas na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas, onde elas estão em comunhão com os nossos monges. Hoje, em nossas orações, vamos lembrar tantos dos monges quanto das monjas beneditinas espalhadas no mundo inteiro, de maneira particular por aquelas comunidades em que fazem parte a nossa igreja de Coroatá. Vamos então agora meditar o evangelho de hoje, que é Mateus 9, 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Querido irmão e querida irmã, como eu falei no início, hoje estamos celebrando São Bento, este grande santo que marcou a história da Igreja. Quero mandar mais uma vez uma saudação para a comunidade do Marajá, que fica em Coroatá. Nossos monges beneditinos, nossas monjas beneditinas, no Mosteiro da Natividade do Senhor, lá em Arapiraca, há tantos discípulos e discípulas de São Bento. Quantas pessoas seguem a São Bento na sua espiritualidade. Aquela famosa medalha que muitas pessoas carregam no peito não deve ser vista como
algo mágico, mas lembrar que carregar no peito uma medalha de São Bento significa viver o Evangelho de hoje. Em primeiro lugar, Jesus que ajuda o mudo a falar. Este mudo, ele não estava se comunicando. Graças à ação de Jesus, ele começou a fazer algo fundamental, que é expressar os seus sentimentos, a sua voz para com as pessoas. Estive visitando recentemente a minha mãe e uma das coisas que mais me tocou profundamente foi porque a minha mãe, devido à idade avançada, já não fala mais. Ela não consegue dizer com os lábios os seus sentimentos. Ela só se expressa através do olhar, olhando para cada pessoa que chega no seu quarto. Ela olha com atenção. Então a gente sente essa dificuldade quando você não pode falar, expressar aquilo que sente, a dor, a alegria. E os outros devem se esforçar ao máximo para entender aquilo que a gente quer dizer. E Jesus ofereceu esta grande graça àquele homem mudo. Porém, temos que entender que essa mudez pode não ter sido só comunicar, mas justamente ela expressar tudo aquilo que dentro dela estava guardado e que precisava dizer com sinceridade os seus sentimentos. Um dos nossos grandes desafios hoje da nossa sociedade é esse: fazer com que as pessoas se expressem, tenham coragem de falar dos seus sonhos, dos seus desejos e ao mesmo tempo de seu sofrimento. Quando eu falo da minha doença, eu já começo a alcançar a cura interior da minha vida. Muitas pessoas chegam, elas querem falar para nós, querem ser escutadas. Nem precisa a gente dar muitas respostas. Hoje devemos nos educar para falar e também para escutar os outros. O Evangelho de hoje vai mostrar que Jesus percorria as cidades e via que aquela multidão estava precisando de pastores que cuidassem com amor, porque o trabalho era imenso, mas os trabalhadores eram pouquíssimos. Que desafio para nós no mundo de hoje, onde somos chamados a nos colocar sempre em disponibilidade para esse chamado de Deus, a nossa missão de fazer com que as pessoas se libertem na sua voz, não para dizer o que quiser. Aqui tem um grande equívoco. Muita gente acha que pode falar o que quiser através dos meios de comunicação. Hoje em dia, qualquer pessoa pode falar uma besteira, às vezes até caluniar os outros, e depois fica o prejuízo. Mas não é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é ajudar com que as pessoas elas possam superar a timidez, o medo e tudo aquilo que impede de dizer aquilo que sente, aquilo que sonha,
aquilo que deseja. Que São Bento nos abençoe cada dia da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.